Eu quero pregar hoje sobre uma atitude que move o céu. Uma atitude que move o céu. Abra a palavra do Senhor em Josué, capítulo 10, versículo 6. Josué 10, versículo 6. Que diz assim: Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, e o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. E morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Pastor Carlinhos, pastora Daniela estão aqui, uma salva de palmas pela vida deles. Vieram lá de Realengo, né? Não eram obrigados a estar aqui, porque são pastores enviados, mas vieram para estar aqui prestigiando. Amém? Engenho de dentro, se não soltar agora só em Realengo. Então o pessoal ali, tudo ali vai se converter e vai parar em Realengo, porque Jesus vai trazer um grande avivamento naquele lugar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero falar sobre uma atitude que move o céu. Uma atitude que move o céu de fato. A obediência, quando é posta em prática, ela move o céu. Quantos de nós olhamos um dia e falamos assim: Deus vai mover, já usamos essa palavra, Deus vai mover o céu ao seu favor, Deus vai mover o céu ao nosso favor, Deus está agindo. Por que Deus move o céu? Uma atitude aqui, eu já preguei sobre isso. O que é ligado na terra é ligado no céu. Quando você tem uma atitude de fé aqui nessa terra, o céu se movimenta ao seu favor. O céu começa a trabalhar e contribuir ao seu favor. Josué era um homem que entendia os sinais do céu. Josué era um homem que entendia que a menor parte era dele. Quando Deus disse para Josué várias vezes: seja forte e corajoso, qual é a intenção de Deus em dizer para um homem ser forte e corajoso, se ele já é forte e corajoso? Se Deus falou para ele ser forte e corajoso, é porque ele não era. E às vezes nós olhamos e dizemos assim: será que eu vou ter condições de realizar tal obra? Será que eu sou capaz de ser um líder? Será que eu sou capaz de ganhar a minha família para Jesus? Será que eu sou capaz de fazer aquele empreendimento, seja financeiro, igual o Vinícius falou? Se Deus está contigo, Ele diz: seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E todas as vezes, irmãos, não é a primeira vez, todas as vezes que Deus fala com Josué, eu acho que Josué tinha problema de alma com respeito de senso de inferioridade. Irmãos, quando tu tem um líder de alto padrão como Moisés, um homem com tanta autoridade, um homem
destemido como Moisés, que subia no monte sozinho, onde ninguém queria subir. Deus falava, quem tocar no monte vai morrer, e ele subia assim mesmo, entrava no meio da nuvem. Um homem que buscava a Deus de todas as formas, um padrão de alto nível, 40 anos, e agora você tem que assumir o lugar desse camarada. Moisés, primeiramente que Josué estava totalmente fragmentado. Josué não estava olhando para uma questão ministerial. Josué, na verdade, ele queria o líder dele ali com ele. 40 anos andando junto, é quase um sentimento de pai e de filho. Josué era novo ainda, né? E andando junto com ele, sendo discipulado, subia no monte para buscar a lei, Josué estava ali. Agora Josué está fragmentado. Josué está dilacerado, está se sentindo inapropriado. O povo tinha Moisés como padrão, e quem é ele? Na verdade, eu acredito que Josué queria mais é que Deus permanecesse com Moisés ali. Ele queria continuar sendo o pastor presidente daquela congregação. Ele queria o líder dele ali. Saiu do estado de ministério e entrou no estado de relacionamento. Não é quem vai assumir o ministério que não vai assumir um vínculo de amizade. E agora, tudo que Moisés, embora Moisés preparou ele para assumir, ele ainda não se sentia preparado. Quando tem um padrão muito acima de você, irmão, você se sente, tudo que você faz parece que não é nada perto de tudo que você preparou. Então Deus fala tudo para ele, seja forte, corajoso, em obedecer tudo que o meu servo Moisés falou para você fazer. Não se desvia nem para a direita, nem pela esquerda. Seja forte, corajoso, eu estou contigo. E todas as vezes, contra Ai, contra Jericó, e agora contra Gibeon, ele diz, vai, seja corajoso, eu entreguei na tua mão, não tenha medo. Irmãos, toda hora Deus batendo nessa tecla, o que eu entendo, que ele era um homem que tinha muitos temores. Mas o desejo dele de querer obedecer a Deus movia a mão de Deus, movia o céu a favor dele, e ele entendia que a maior parte sempre era de Deus. Gente, é impressionante. A Bíblia diz que quando a muralha de Jericó caiu com um grito. Aquele homem que apareceu para ele, que ele entendeu que era um anjo, com a espada na mão, com a espada desembainhada, ele disse para Josué, eu sou o general do exército do céu. Antes de destruir Jericó, eu sou general do exército do céu, eu sou um comandante, e eu vim aqui para pelejar a favor de Israel. Ele falou, vem com paz. Primeira coisa que Josué fez, olha o medo, você está em paz, porque espada na bainha é tempo de paz, espada na mão é tempo de guerra. Era esse sinal que eles mandavam antigamente. Tu vem em paz? Ele disse, eu venho para guerrear. Vem para guerrear a favor de vocês, ufa. Essa peleja é nossa, já está conquistada. E o povo, debaixo de um grito, as muralhas caíram. Já caíram, irmãos, para o lado de dentro. E virou tapete para eles. Uma muralha que era intransponível virou tapete. Quem fez a maior parte? Irmãos, quando uma muralha daquela caiu, muralha de Soraguim, uma muralha que dava para passar 2 carros, um indo e outro voltando, de tão larga que era. Muralha de Soraguins eram muralhas que homens moravam dentro dela. Lembra de Raabe, morava dentro da muralha de Jericó? Em tempo de guerra enchia as muralhas de pedra. Em tempo de paz, tirava as muralhas, tirava as pedras de dentro dos quartos e as pessoas moravam ali. Agora olha só que tremendo. Quando o povo de Jericó viu aquelas muralhas caindo, falou assim, essas muralhas caíram só com um grito. Eu não quero nem ver, eu não quero nem estar aqui perto, quando esse povo invadir com espada, com lanças, com escudos. Nós vamos ser, Deus aniquilou a autoestima do povo de Jericó, eles não tiveram nem como reagir. Quem fez a maior parte? Foi Deus, um homem que talvez estava com medo de fazer algo, e Deus disse, dá um passo. Dá um passo. Meu irmão, se tu está numa estrada, em um caminho, e aquele caminho vai ligar um abismo a outro, e quando você olha, não tem uma ponte, não tem nada, e o único caminho a seguir é esse, se você não tem outra alternativa, e é esse lugar que Deus quer trilhar, Ele vai providenciar para você atravessar. E aí você vai ficar do lado de cá gritando, ah Senhor, faz uma ponte aparecer. Vou fazer uma campanha de 7 semanas para uma ponte aparecer. Em nome de Jesus, Senhor, faz uma ponte aparecer. Ou então eu vou construir, vou meter a força do meu braço, vou construir uma ponte. Não. Eu vou dizer, esse caminho aqui não é opcional. Esse caminho é o caminho que o Senhor colocou para mim. É o meu ministério, é o meu caminho para o céu, é o caminho daquilo que Deus tem para mim.
É a única alternativa que eu tenho, é esse caminho? Então Deus vai prover uma ponte. Então eu vou botar o pé e o chão vai aparecer. Eu não vou orar para aparecer o chão. Senhor, faz aparecer um chão. Faz aparecer uma ponte. Eu vou botar o pé e a ponte vai aparecer. Isso é fé. É Deus trabalhando com a minha atitude, acreditando que Ele vai fazer. Ah, apóstolo, isso aí é fanatismo. Isso é fé. Isso é fé. Então Deus disse, vai. E eles foram. Olha o que aconteceu. Guerrearam, mataram um número daqueles homens. A Bíblia diz que Deus conturbou o espírito daqueles homens. Ou seja, conturbou, colocou um espírito de medo. O homem mais valente se tornou medroso. O homem mais valente de todos ficou se tremendo. Facilitou o trabalho. Outros correram. E a Bíblia diz que Deus mandou pedra do céu. Saraivas são pedras, chuva de pedra. Mandou pedra. E não foi granizo que caiu agora em Nova Iguaçu, que fez aquele estrago nos carros, não. Mandou granito do céu. Mandou pedra. Mandou meteorito, vamos dizer assim. Uma chuva de pedra e matou todos eles. Pedras enormes, a Bíblia diz, que Deus mandou. E tu acha que Deus capou alguma? Que nem pedra Deus desperdiça. Foi uma certinha para cada um. E a Bíblia diz que mais morreram os homens das pedras que caíram do céu, lançada por Deus, do que aqueles que morreram à espada de Josué. É como se Deus estivesse falando, amigo, somente vá. O trabalho todo é meu. Às vezes você se sente pequeno diante de tanta situação, e você chega numa célula para ministrar, e aí quando tu chega, Deus conturba o espírito maligno que está agindo na vida daquela pessoa, e o espírito solta a mente da pessoa. E aí tu prega, e a pessoa é liberta, tem batismo do Espírito Santo, tem fogo, tem visão, tem poder, tem libertação, e aí você sai dali com a vitória na mão. A única coisa que tu fez foi ter orado, você depender de Deus e ir lá da célula. Era só ir sair da célula, porque a maior parte sempre vai ser de Deus. Irmãos, Josué aprendeu muito bem com Moisés. Das 10 pragas que Moisés lançou através do braço forte, através do braço de Moisés, do dedo onipotente de Deus, das pragas que Deus lançou através de Moisés no Egito, 2 estavam relacionadas ao céu. A Bíblia diz que o sol se escureceu e ficou noite, sinais do céu. E a outra, a Bíblia diz que Deus lançou saraiva, pedra, e a pedra matou os animais e disse, vou matar os animais do campo e todos que estiverem fora, vocês procuram um abrigo, porque a pedra vai comer. Sinal do céu, uma atitude, eu vou. Deus não tem prazer na morte de ninguém, amém, irmãos? Aquele povo estava sendo julgado pela falta de arrependimento deles. Porque Deus deu 400 anos para eles se arrependerem. Eles não quiseram se arrepender. E a medida de pecado deles chegou e houve o juízo. Porque o salário do pecado é a morte. Deus não tem prazer. Mas chegou o tempo da execução, de Deus executar aquilo que foi determinado 400 anos trabalhando no arrependimento. E o povo não quis se arrepender. Optou pelo pecado. Antes que alguém pense, Deus era cruel. O Deus do Antigo Testamento era ruim e o do Novo não. Até hoje ele é o mesmo sempre. Quantos amigos seus que você sabe que Deus vai lá, chama para a célula, chama para o trabalho, chama para a igreja, ele não vai, e chega o momento que tu descobre o cara morreu. Ele é o mesmo Deus. E ele dava a mesma oportunidade do Antigo Testamento também. E ele diz, aquele que, o forasteiro, que se arrepender e que andar e quiser congregar com vocês, que ele possa fazer a circuncisão, aderir à fé de vocês, e ele pode viver no meio de vocês. Deixa bem claro. Mas aquele povo ali específico, Deus disse, tira eles da presença de vocês. Eles são irreconciliáveis, eles não querem saber. Então, eu só estou abrindo esse parênteses para ninguém fazer um julgamento de Deus, que as pessoas têm mania até de julgar a Deus. Deus é soberano. Deus é indigno de ser julgado. Ninguém tem capacidade de repreender a Deus. Porém, mesmo assim, estou aqui trabalhando como advogado, assim, esporadicamente, para vocês entenderem. Amém? Ele me chamou para ser testemunha, não advogado. Mas estou dando uma aludindo aqui. Então, Deus, o que eu quero dizer nessa noite é que a sua atitude vai movimentar o céu. E quando você perceber que a maior parte vai ser de Deus, como disse o Vinícius, o rapaz só teve que fazer e montar um aplicativo. A maior parte foi de Deus. Você vai preparar um estudo, vai orar meia hora.
Quando você for dar a célula, a maior parte vai ser de Deus. Ele vai libertar. Jesus já morreu na cruz do Calvário. A obra já está feita. Você só vai tomar posse daquilo que já foi estabelecido por Deus para você. Tudo está preparado. A única coisa que ele diz, seja corajoso. Lança fora o medo. Age. Tenha aplicabilidade. As pessoas sabem o que devem fazer, mas não conseguem aplicar aquilo que se deve fazer. E não conseguem avançar. Por quê? Se amedrontam, deixa o inimigo se agigantar, deixa o inimigo crescer, deixa o inimigo trabalhar na mente. Ah, isso vai demorar, eu vou ter que investir, vai demorar 1 ano, vai demorar 10 anos, sabe lá, Deus sabe quanto, e deixa o problema de hoje, a situação de hoje, te sabotar. O que eu falei aqui no início do culto, tá mal, libera a palavra de bênção. Tá para baixo, começa a profetizar a vida. Eu posso, eu consigo. Isso não é positivismo não. Coloca o nome de Jesus no final da frase e diz, eu posso, eu consigo, em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É isso que a Bíblia diz. Eu vou realizar aquilo que a Bíblia tem para mim, eu não aceito menos que isso. Amém? Eu creio, irmãos. E todos os dias eu procuro algo, fazer algo, para mover o céu a meu favor. Eu quero crescer. Eu não quero ficar estagnado. Porque eu sei que o próximo passo que eu tenho, se eu não andar para frente, o próximo passo que eu vou dar é para trás. Ninguém fica parado no mesmo lugar. Até uma pessoa, se ela ficar parada, ela já vai ficar para trás. Porque o mundo está se movimentando, a terra está se movimentando, o céu está se movimentando, o sol está se movimentando. Nada que Deus faz fica parado. Até a matéria está se movimentando. Essa cadeira agora, 2 átomos, elétron, está se movimentando. Se botar no microscópio, tu vai ver que ela está balançando. Nada que Deus faz está parado. Então, se você está parado, irmão, você está sendo usado pelo diabo para atrasar a sua vida. Quando eu era garoto, tinha uma piada, que eu acho que quem inventou essa piada foi meu irmão. Meu irmão disse o seguinte, a gente estava batendo tipo um karaokê de quem inventava piada, né? Ele ficou parado assim, e eu acho que ele inventou essa piada. Ele diz que um bêbado chegou no ponto de ônibus e perguntou pro camarada, amigo, é verdade que o mundo gira? Aí ele diz, então eu vou esperar minha casa passar. Esse aí melhor do que o aplicativo do Uber, ele esperou a casa dele passar. Tudo está em movimento. Tudo está funcionando. Tudo está acontecendo. E se o diabo olhar para você e falar, medroso, você não consegue, você não pode, não dá para você, você é inapropriado, você não consegue, você não é capaz, e você acatar as ordens dele, você vai ficar para trás. Não vai ficar atrás das pessoas, não. Vai ficar atrás de você mesmo. Você vai ser capaz de correr uma maratona contigo mesmo e chegar em 2º lugar. Perder para você mesmo. Tendo um Deus todo-poderoso. Deixar sua alma ditar as regras. As suas feridas ditar as regras. Meu irmão, entenda. Qualquer homem que se levantar de maneira altiva e dizer, eu fiz isso pelo meu braço, ele já está aniquilado. E se Deus está falando, vai, porque eu vou fazer a maior parte, maior for o número daqueles que foram mortos pela pedra que Deus mandou, do que os foram mortos pela espada. Para que nenhum homem se glorie diante de uma obra que Deus fez. A maior obra foi de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora, a única coisa que tem que fazer é orar e tomar posse da salvação do teu marido, da salvação do teu filho, da tua esposa, da tua célula. A maior parte já foi feita. Deus enviou o filho morreu, ressuscitou. É só tomar posse com palavra de poder, de autoridade, confiar em Deus, e o povo não está entendendo, e o povo continua regredindo, e o povo continua perdendo espaço, e o diabo entrando, e ocupando espaço, com ataques na mente. Olha para o teu irmão e diga, você tem a palavra, não aceite menos do que Deus já determinou para a sua vida. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. O mesmo Josué foi para uma guerra. Essa aí todo mundo conhece, né? Tem música que o pessoal gosta de fazer música com Josué, né?
tinha aquela, vão com Josué lutar em Jericó, ei, Jericó, ei, Jericó, vem com Josué. Ninguém conhece? Vou comprar um pandeiro para essa igreja, gente. Josué Júnior que vai gostar. E aí você lembra, tinha uma outra que dizia assim, ó, se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou, Elias orou e o fogo desceu. Dá glória a Deus, Josué orou e o sol parou, Tá vendo? Agora você conhece a história de Josué. E um dia você diz assim, o sol nunca parou, Deus parou o sol. Ah, mas a terra, Deus parou o sol. O sol gira em torno de si mesmo e a terra gira em torno do sol. Os cientistas já provaram que a gravidade, no caso, a falta de gravidade no céu, a terra gira no vácuo daquele que é maior. Isso Einstein, com a teoria da relatividade, já provou. O Sol é 1 bilhão maior do que a Terra, ele gira, a Terra anda no vácuo do Sol, e a Lua, que é menor do que a Terra, anda no vácuo da Terra. E eles todos estão girando em si, a Lua está girando, se movimentando em volta de si, e em volta da Terra, e a Terra em volta de si, em volta do Sol, e o Sol em volta de si, e girando, embora o Sol seja uma estrela. Amém? Então, a Bíblia deixa bem claro que o sol parou. Os cientistas podem dizer, ah, meu irmão, por que o sol parou? Deus teve que parar o sol, parou a terra e parou também a lua. Por que parou? Porque, segundo os cientistas, se o sol para e a terra não para, a terra seria lançada para fora da órbita. Então, na verdade, a Bíblia diz, Deus parou o sol e o sol parou. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Agora olha só que tremendo. Segundo alguns teólogos, Josué orou para que o sol parasse, porque era sexta-feira e a guerra ia se estender, ia se prolongar. Ele não queria quebrar o princípio do Shabat, que 18 horas é Shabat. Então ele falou, Senhor, eu continuo guerreando ou eu quebro o Shabat? A Bíblia diz que Deus parou o sol parou. Agora tudo que Deus faz, uma oração que Josué fez, na verdade ele determinou naquela oração que o sol parasse. Quem já jogou bola com o sol na cara? Agora imagina o goleiro. Tu tá agarrando e o sol está diante dos seus olhos. Maior era o número do exército que vinha contra Josué. A Bíblia deixa bem claro. Era muito superior o número dos inimigos. Então, além de Josué orar para não quebrar um princípio, porque o sol parou, a hora não vai passar. Então eu não vou quebrar. Agora eu vou lutar com calma e no dom, no talento, com sangue no olho, porque eu sei que eu vou vencer a guerra, mas sem quebrar princípio. Não adianta eu ter vitórias quebrando o princípio. Então eu vou vencer obedecendo cada princípio. E aí, Senhor? O sol parou. Agora imagina que Deus aproveita e faz o sol parar na cara do inimigo. Se você não consegue agarrar, irmãos, uma bola com o sol no seu olho, como é que você consegue se defender de uma espada? Que é muito mais veloz do que uma bola. Então, Josué estava vindo do Oriente e o outro vindo do Ocidente, o sol vindo na cara do exército e o povo lutando contra o sol e contra Josué, não estava enxergando nada e a espada comendo, e o sol parou estrategicamente para atrapalhar o inimigo e dar vitória para o povo de Deus. Agora sim, você pode entender que você tem que dar uma salva de palmas para o Senhor.
Porque a obra de Deus sempre vai ser maior. Quando você fala, Senhor, eu não quero quebrar o princípio, eu preciso daquela porta de emprego. E no currículo tá, coloca aqui que você já trabalhou com tanta coisa, mas só não tem como comprovar, mas trabalhou. Não. Serviços gerais. Acabou. E aí o cara fala assim, interessante esse currículo. O sol bate na cara dele, engenheiro geral. Mas não tem vaga de engenheiro, mas vou contratar esse camarada aqui em outra área aqui, no meu escritório do meu lado. Irmão, não sei o que Deus vai fazer. Deus confunde a mente. Deus vai te trazer. Não quebre princípio, obedeça os princípios. Não acrescente nada com teu braço. Não acrescente nada com a força do teu braço. Ore e Deus vai fazer. Amém? Na sua vida. Então Deus tem preparado. Deus olha o coração. Dê um passo de fé. Caminhe segundo eu quero que você caminhe. Outra coisa muito interessante é que de novo o céu trabalhou a favor de Josué. Josué teve uma atitude e o sol teve que se submeter à palavra, porque o sol é um elemento celestial, embora não está no terceiro céu, está no primeiro céu, mas também é um sinal do céu. Ele disse, olha, fica aí, porque eu vou vencer essa guerra e você vai ter que me esperar. Sabe, irmãos, outro sinal de arrependimento, a Bíblia diz que Ezequias orou, chorou diante de Deus, não é isso? Moveu o céu. E a Bíblia diz que Isaías voltou e disse, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Qual é o sinal, Senhor? Qual é o sinal de que o Senhor está falando através desse profeta? Olha para o relógio de Acais e olha para a escadaria do templo. Eu vou fazer a sombra voltar 45 graus e você vai saber que essa é a minha resposta. E quando ele olha, a sombra retrocedeu 45 graus. Deus dá sinais do céu para confirmar a tua vitória aqui na terra. Um dia uma mulher prostituta, foi pega em adultério. A Bíblia diz que os fariseus trazem ela diante de Jesus e lançam ela. E aí, usando aquela mulher, quiseram achar uma pegadinha para Jesus. Moisés disse, Senhor, que nós temos que apedrejar tais mulheres que caem em adultério. E o Senhor, o que diz? Então, na verdade, eles queriam que Jesus mandasse apedrejar para todo mundo dizer, aí, tá vendo? Ele não é gracioso, ele não é bonzinho. E se Jesus diz, não apedreja, então eles iam dizer para Jesus, iam dizer, olha lá, quebrou a lei de Moisés, ele é complacente com o pecado, ele quer quebrar a lei, armaram uma arapuca para Jesus. Aí então trouxeram a mulher. Esses homens queriam justiça? Claro que não. Se eles quisessem justiça, eles tinham que trazer o homem também. Porque a Bíblia deixa bem claro, se for pego em adultério, o homem e a mulher, os dois têm que ser apedrejados. Se o adultério for descoberto depois e não for feito em flagra, então eles têm que ser punidos e afastados da sociedade e que o marido dê carta de divórcio. Mas pena de morte elas fossem pego na hora. Se eles quisessem que que Jesus julgasse na hora, então ele tinha que aparecer também com o homem, concorda? Mas apareceu só com a mulher. Mas o cara na camparça de orgia dele vai levar o cara. Para ele falar, quer que eu fale de você também? Vai me levar? Então, na verdade, eles não queriam justiça, né? O que eles queriam era pegar Jesus e não justiça. Se eles quisessem justiça, eles tinham que levar o homem também, e não só a mulher. Mas aí a Bíblia diz que Jesus está escrevendo no chão. Jesus está escrevendo no chão e ninguém sabe o que Jesus escreveu até hoje, irmãos. Seria uma revelação muito grande Deus me levar no passado novamente, não transmigração, tá, gente? Uma revelação, um arrebatamento e nos mostrar o que estava escrito ali. O que Jesus estava escrevendo ali, naquela terra? E eu imagino, tá? Esse já é um pensamento meu. Porque no grego, aquela palavra, quem não tem pecado atire a primeira pedra, na verdade a interpretação não é essa. No grego, a interpretação é quem não tem este pecado que atire a primeira pedra. Muda tudo ou não muda? Agora, tu imagina os fariseus. Essa garota, essa linda.
Agora você imagina, tem dia que aumenta a glicose, mas muito açúcar, aí fica assim. Toma. Agora você imagina comigo, tinha um homem chamado João, tinha outro chamado André, outro Tiago, outro Roberto, outro chamado lá Iacove, outro, vários nomes. E aí Jesus já estava escrevendo o nome deles todos. Na terra, João, Marco, André, todos aqueles que vinham acusar a mulher. De maneira antecipada, Jesus já foi escrevendo na terra. Meu irmão, a Bíblia me dá menção para qualquer coisa. Enquanto você Deus não te revelar o que estava escrito lá, deixa eu pensar o que eu quero. Porque, meu irmão, não tem um outro motivo para aqueles caras largarem a pedra. Tu acha que uma palavra vai fazer eles largarem a pedra? Então, quando eles viram o nome deles lá, fulano, Beltrano no chão, Jesus já estava escrevendo já. O tempão. Quando eles chegaram, viram o nome deles ali. Ai, meu Deus. É hoje que acabou meu casamento. Esse cara já está sabendo de tudo. O nome dele lá no chão. Já cutucou o outro. Aí, fulano, teu nome lá. É, o teu também tá ali, ó. E aí, do fulano também tá. O que ele tá querendo? Quem não tem esse pecado, atira a primeira pedra. Tipo, quem não tá com o nome escrito aqui no chão, atira. Tá com a pedra pra quê, né? É, sábado. Vambora pra casa, vambora, fulano. Mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou? Nem eu. Vá e não peques mais. Jesus não é complacente com o pecado. Mas ele olhou para a mulher e disse, vá e não peques mais. Ela nunca mais pecou? Pecou. Mas não naquele pecado. Jesus disse, vá e não cometa esse mesmo pecado. Amanhã tu vai cometer um outro diferente. E tu vai se arrepender do outro diferente. Tu vai se arrepender do outro. Mas esse agora, do qual eu limpei o seu nome, te tirei, vá e não peques mais. E aí me refere uma palavra que Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí eu lembro dessas duas passagens que Deus tacou pedra no céu. Com Josué e lá no Egito. Por que Deus tacou pedra? Porque Ele é santo. Ele tem autoridade para tacar pedra. O único que podia tacar pedra era Jesus. Aliás, Jesus foi um dos que tacou pedra. Quando ele estava na posição de autoridade lá no céu com o Pai, quando jogar Saraiva, Deus estava atacando e ele estava com Deus tacando pedra. Quando Josué foi para a guerra, Jesus era um dos que estava lá no céu tacando pedra. Porque o único que pode tacar pedra é quem não tem pecado. Jesus não tem pecado. Ele disse, olha, quem tem direito de tacar pedra em todo mundo aqui sou eu. Mas eu prefiro ter misericórdia. Agora sim. Agora sim. Eu prefiro ter misericórdia. Lucas 11:14 diz que os discípulos duvidaram do poder de Jesus para expulsar demônio. Eu estou sintetizando. Depois, logo em seguida, a Bíblia diz que esses mesmos discípulos que falaram que ele expulsava demônios no nome de Beelzebul, e aí Jesus disse, se eu expulso no nome de Beelzebul, então, se o diabo expulsa o diabo, então o reino dividido não subsiste. Satanás não luta contra Satanás. E se eu não expulso por o nome de Satanás, eu expulso no nome de Deus. E se eu expulso no nome de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando eu exerço a minha fé aqui nessa terra, eu trago o reino de Deus, eu entrego o governo do reino dos céus aqui. Esse é o segredo do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. É como se estivesse dizendo, olha, a minha atitude de fé está criando um ambiente celestial aqui, de maneira que o Senhor pode operar no céu, e o Senhor também pode operar aqui na terra. Então a sua atitude entrega, a tua atitude vai dizer se a tua vida é uma vida de entrega. E se você está de fato entregando a tua vida ao governo do céu. E aí, a sua vida fica difundida.
Você não sabe quando está operando, se são as coisas da terra ou se é as coisas do céu. Há uma mistura. Você está ali espiritual e físico ao mesmo tempo. Uma hora você faz e uma outra hora Deus faz uma obra maior ainda, porque a sua vida está debaixo do governo do céu, embora você more ainda na terra. Esse é o nosso chamado. Quando você começa a agir pela força do teu braço, levanta de manhã e não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca ferramentas espirituais, não faz o que o pastor orienta, te dou uma orientação, faça isso. Não faz. O pastor está exagerando. O apóstolo é radical demais, não é bem assim não. Eu vou procurar outros meios e não faz o que o pastor orienta, então tu está caminhando pelaquilo que você acha que é. Começa a lutar com a força do teu braço, quero ver a hora que o teu braço cansar. Agora na hora que você fala, meu pastor está falando, parece que não tem lógica, mas eu vou obedecer. Parece não ter lógica. Ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Eu vou obedecer, eu não vou pagar para ver. E aí, meu irmão, você vai ver que maior vai ser os milagres na sua vida por parte do céu do que aquilo que operou pela sua mão. O problema é que quando a pessoa está estagnada no hospital com 99% de morrer, aí ele entrega uma carcaça, porque que a vida toda nunca dependeu de Deus, só dele, na mão de Deus e diz, Senhor, toma o governo da minha vida, tudo bem, vou te recolher. Agora tu quer cura, agora tu quer milagre, agora a vida toda andou por si só, agora tu quer milagre, vou te recolher. Tu quer mesmo que o governo seja meu? Vai morar no céu comigo. E aí você tem que se alegrar somente da música do Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. E dá graças a Deus, porque andou na carne a vida toda não confiou em Deus. Agora sim, que ainda quer morar no céu, é lucro. O céu ainda é lucro para você. Tem que se posicionar agora, irmão. É na hora agora, tá com força no braço? Tá bem? Tá bem de saúde? Tá bem mentalmente? É novo? É velho, mas tá dando ainda pro gasto? Tá dando para confiar em Deus? É agora que é para confiar. Não é para confiar em Deus quando você não tem outra opção. A única opção que eu tenho é só confiar em Deus. Então tu não confiou em Deus, tu entregou uma carcaça cansada na mão dele. Confiar em Deus, irmãos, é quando tu não tem outra opção. Quando tu tem outra opção, isso é confiar em Deus. Eu opto por confiar em Deus. Quando tu não tem, tu não está confiando. Tu não tem nem alternativa. E às vezes Deus tem que nos fazer ficar sem alternativa para a gente depender dEle. Ele diz, vai, caminha, vai, entra. Eu vou fazer na sua vida. A maior parte vai ser minha. E aí uma geração, ele diz no versículo seguinte, uma geração incrédula me pede sinal do céu. Eu fiz sinal com Moisés. Eu fiz sinal com Josué. Eu fiz sinal com Salomão. Eu fiz sinal com o povo que exerceu a fé na terra. E eu movi o céu a favor dele. Mas uma geração incrédula me pede sinal do céu. Incrédula. E aí ele diz, só vão ter o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas saiu da barriga do peixe, depois de 3 dias, e saiu para pregar, e a cidade de Nínive se converteu, assim o Filho do Homem vai sair 3 dias dentro do túmulo e vai se ressuscitar, e quem quiser pregar a palavra, viver só da fé, vai viver. Ou você tem fé, ou não. Sinal, você não vai ver, seu incrédulo. Sinal você não vai ver. Porque a Bíblia deixa bem claro. Eu não tenho que ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Eu tenho que crer para ver. É muito fácil você querer ver para crer. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Deus disse, vai! E você vai! E Deus vai tacar pedra nos inimigos e vai te dar a vitória. Agora sim. Aleluia.